Será que o travesseiro pode estar causando a minha dor no pescoço? Uso travesseiro alto, travesseiro baixo, durmo sem travesseiro. Afinal, qual a melhor posição para eu dormir, doutor? Essa é uma das perguntas líderes no ranking que os pacientes fazem nos atendimentos online ou no consultório. Porque é um sintoma comum de quem tem dor crônica dormir e acordar com uma rigidez matinal, com desconforto, com dor muscular, dor nas articulações. E comumente essas pessoas que sofrem com dor crônica atribuem a causa da dor ao colchão, ao travesseiro e por aí vai. Então, mas quando eu durmo eu acho que eu estou em alguma posição errada. E aí vamos explicar alguns aspectos sobre isso para que você desmistifique essa crença e entenda o que de fato influencia na sua dor. Vamos supor que você tem uma dor cervical irradiada para o ombro. Você gosta de dormir, dor no pescoço irradiada para o ombro. Você gosta de dormir por cima do seu braço direito, nessa posição com um travesseiro muito alto. Olha, essa posição aqui, basicamente está fechando a raiz nervosa desse lado e estirando a raiz nervosa desse. O peso do seu corpo em cima do braço está gerando pressão nos vasos dos nervos axilares e dos nervos que a gente chama do plexo braquial, nervo mediano, ulnar, nervo radial, ulnar, mediano, nervo axilar, que transmitem dor, desconforto, peso, ardência e queimação para o braço direito. Só que o seu corpo é muito inteligente. Quando você passa 3 minutos nessa posição, sem você acordar do sono profundo, existe um reflexo do seu organismo de oclusão do vaso. Quando o vaso se sente muito pressionado e a irrigação sanguínea não chega no músculo, na articulação, a gente chama esse processo de isquemia. Essa isquemia gera um reflexo lá no seu cérebro para você mudar de posição. E você sai da posição para remover aquele estresse vascular e você continua dormindo. Ou seja, nós seres humanos não fomos feitos para ficarmos parados em uma única posição. Até quando você está dormindo, seu cérebro dá um jeito de mudar a sua posição para que você não sinta dor. Por que eu estou te explicando isso? Porque colchão, travesseiro, cadeira, nada disso interfere na sua dor de forma que ela seja a gênese, a causa da sua dor. Por que eu estou te explicando isso? Eu já atendi pacientes que gastaram 20 a 25 mil reais em colchões eletromagnéticos e não resolveram o problema. Eu já atendi pacientes que compraram cadeira de Herman Miller. Você pesquisar quanto custa essa cadeira aí, toma um susto. Para não ter dor no escritório, no trabalho. Eu já atendi pacientes que voltaram do exterior com um travesseiro da NASA, porque não conseguiam dormir direito por causa de dor cervical. E esses pacientes não melhoraram. Porque esses itens, cadeira, colchão e travesseiro, são itens de conforto. Se é confortável para você, provavelmente você tem uma noite de sono de qualidade. Aprofunde o seu sono, lave lá no líquido cefalorraquidiano no seu cérebro todo o lixo do organismo para que você acorde bem. Quando você não está acordando bem, a última coisa que a gente vai olhar é a posição que você dorme, o seu travesseiro, o seu colchão. Esses itens, como falei, são conforto. A gente precisa olhar o ciclo diuturno da sua dor. Você acorda com dor, melhora durante o dia fazendo movimentos, piora no final do dia e fica nessa variabilidade. Essa variabilidade indica que a sua dor é movimento dependente. Como assim, Caio? Existem dores que são influenciadas positiva ou negativamente por movimentos. E apesar de serem influenciados alguns desses tipos de dores negativamente por movimentos, isso é um bom sinal que há uma probabilidade grande de nós encontrarmos um movimento que gere uma posição de alívio para você ou gere uma diminuição, abolição da dor, mudança do local da dor. Mas isso não é da noite para o dia, portanto, alinhe a sua expectativa, que não é a consulta que vai resolver o seu problema. A consulta vai entender o seu problema para você saber, a partir daí, como você vai melhorar, quanto tempo você precisa de tratamento, quantas sessões, com que frequência você vai precisar de tratamento. Então, vê o seguinte.
todos nós temos demandas biológicas, psicológicas e sociais. Eu quero entrar brevemente nesse tema aqui, porque a gente já tem um vídeo sobre como as emoções interferem na nossa dor, mas basicamente o relato de muitos pacientes é o seguinte: quando eu estou na cadeira do meu trabalho, eu sinto dor. Mas quando eu estou no meu sofá sentado assistindo futebol, eu não sinto dor. E a posição é a mesma. Ah, mas a cadeira é dura. Ah, mas o sofá é confortável. Quando eu estou na mesa de bar, numa cadeira de plástico, que não foi ergonomicamente criada para você ficar sentado, eu também não sinto dor. E eu gosto de levantar essa reflexão para você que é paciente, porque quando a gente faz essa reflexão, o paciente traz à tona algumas questões. Será que o contexto influencia? Será que quando eu estou assistindo futebol na minha casa, tá tudo bem e eu não estou sentindo dor? Mas quando eu estou sentado na cadeira do meu escritório, eu estou sendo pressionado pelo meu chefe, pressionado pelo meu superior, eu estou sendo perseguido no trabalho por um colega, eu estou numa relação com um colega de trabalho que não é muito boa, e isso gera detecção de ameaça no ambiente circunstancial, fazendo com que o seu cérebro tensione a sua musculatura e produza a sua dor. Até quando eu estou em casa assistindo futebol, mas estou num contexto de discussão com meu filho, de discussão com minha esposa, discussão com meu marido, eu sinto dor e eu estou sentado e é fácil ocupar a cadeira. Porque nós, seres humanos, quando manifestamos dor crônica, não temos a habilidade de internalizar a mensagem que não somos capazes de lidar intelectualmente com as demandas da nossa vida. Acabamos descontando e reagindo aos outros, não sabendo que é essa reação, essa reatividade, essa hipervigilância, esses impulsos, essa detecção de ameaça, que é o que ativa o nosso alarme de dor, mostrando que o ambiente tem alguma coisa de ameaçador, que você pode não identificar num primeiro momento. Então, quando eu faço essa reflexão sobre cadeira, eu faço essa reflexão sobre colchão também. Como é que foi seu dia? Será que você está dormindo ansioso? Você está com claustrofobia porque você vai fazer uma ressonância e você não aguenta ficar naquele ambiente fechado, e aí na prévia do exame de ressonância, na prévia do exame de colonoscopia, de endoscopia, por exemplo, muitos pacientes ficam ansiosos e acabam percebendo que essa dor vai aumentando. Será que você não está estressado com a sobrecarga de trabalho? Você acha que você se doa demais para o trabalho, mas não tem a recompensa financeira e de reconhecimento recebida no trabalho, ou no ambiente familiar, ou como pai? Às vezes você, como pai, quer ser só validado pelo seu filho, mas o que é que você faz para adquirir esse respeito e essa validação dele? Será que você não tem responsabilidade no processo? São várias demandas e vários levantamentos, vários questionamentos psicológicos que a gente vai fazendo para o paciente com dor crônica entender que não é sobre deitar na maca e te manipular, fazer um estalo em sua coluna, colocar uma vértebra no lugar, mobilizar o seu quadril, fazer uma liberação miofascial, fazer uma ventosa. Não é sobre isso. Eu preciso entender o seu contexto de vida para analisar as potenciais ameaças circunstanciais que podem estar gerando a sua dor. Dito tudo isso, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai se estender por mais de 1 hora nesse conteúdo. Dito tudo isso, eu acredito que você já entendeu que o travesseiro não é a causa da dor. Quando você for comprar um travesseiro, você vai buscar um travesseiro que te gere conforto. Vai deitar lá, experimentar o travesseiro na loja, experimentar o colchão, ficar uns 10 minutinhos ali em cima, percebendo a deformação do colchão, deitando nas posições que você tem o hábito de pegar no sono, para ver se é interessante comprar aquele colchão, mas não porque você tem expectativa de melhorar a dor. Aquele colchão, aquele travesseiro, aquela cadeira, por exemplo. Não porque você tem expectativa de melhorar a dor, mas porque a cadeira que você tem, o travesseiro que você tem e o colchão que você tem estão velhos e você tem a necessidade de trocar. E você quer trocar por uma coisa mais confortável, para que você tenha concentração para suas atividades. Sono, no caso, com travesseiro e colchão, trabalho, estudo, no caso da cadeira. Entende? E isso tem que ficar muito claro, porque às vezes o paciente deixa de fazer um tratamento que é muito mais barato do que comprar um colchão, muito mais barato do que comprar uma cadeira. Às vezes o cara gasta dinheiro à toa no travesseiro com a perspectiva de melhora, e isso só gera um acúmulo de frustração. E esse acúmulo de frustração vai fazer com que o paciente potencialize a intensidade da dor. Tudo está interligado.
Quando você vê alguém te dizer, troca o travesseiro e tal, é uma pessoa completamente leiga que não está fundamentada nas principais evidências científicas. Dor é sensação, emoção e pensamento. Você está sentindo dor? Tem algo biológico ali. Tem que tratar o movimento, tem que desbloquear a articulação, tem que te ensinar a como relaxar aquela musculatura, tem que identificar comportamentos que você faz que ajudam a perpetuar a dor, para erradicar esses comportamentos, combater esses comportamentos, beleza? Mas tem também que entender quais são os seus pensamentos automáticos que vêm à cabeça para fazer um registro escrito do que você acredita que está acontecendo com você. As emoções que você sente predominantemente e como essas emoções interferem na sua dor. Para que a gente tenha uma fisioterapia mais integral. E aí você vê lá no Instagram, né? Fisioterapeuta integrativo, médico integrativo, só para te vender. Bulhufa. Se você é fisioterapeuta ou se você é médico, você tem por obrigação de ser integrativo. Integrativo, colocar no Instagram integrativo como rótulo de fisioterapia integrativa, é só mercadologicamente falando para te dizer que o cara é mais holístico, que o cara te olha como um todo. Mas o cara que é médico, que é fisioterapeuta, tem por obrigação de te olhar como como um todo. Eu acho ridículo você colocar no Instagram fisioterapia integrativa, medicina integrativa. Passa mais a impressão que você quer enganar o paciente do que qualquer outra coisa. Só por ser graduado você já tem que ser integrativo. Essa avaliação que eu estou falando aqui para vocês, para desmistificar essa questão de travesseiro, cadeira e colchão, é o que a gente faz na realidade, sendo fisioterapeuta. Identificar, entender a sua vida para tornar a sua vida maior que a dor. Entende? Isso é ser integrativo. Eu não preciso colocar rótulo para isso ali, tá? Eu não deixo de ser integrativo porque eu tô dizendo que você tem um bloqueio na articulação do quadril ou que você tem uma hérnia na coluna. Agora eu sou integrativo quando eu te falo que, apesar da sua hérnia na coluna, não é ela que está fazendo você ter dor, porque você tem esse contexto aqui. Apesar do seu bloqueio no quadril, na coluna, não é esse bloqueio que está te fazendo ter dor, porque você tem esse contexto, essa circunstância, esse ambiente, esse problema na relação interpessoal, esse problema na prescrição de exercício físico, no nível de atividade física, na higiene do sono, na hidratação, na alimentação e por aí vai. Beleza? Se você gostou desse vídeo e tá vendo que algum vizinho, algum familiar vai gastar dinheiro à toa comprando colchão, cadeira ou travesseiro, encaminha esse vídeo para ele. Se você tem alguma pergunta, pode comentar aqui embaixo no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal, me seguir em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Me segue em todos os canais, porque todos os dias você tem vídeos novos aqui, te ensinando mais sobre dor crônica, para que você aprenda a ter um tratamento resolutivo de fato, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.